Boa tarde, povo de Deus. Boa tarde a todos vocês que estão aí ligadinhos já nessa sexta-feira abençoada conosco, né? Para mais uma live que nós estamos aqui para realizar na presença de Deus. Com a bondade e ajuda do nosso Deus, nós queremos nessa tarde aqui iniciar mais uma live, meus queridos. Que Deus venha abençoar grandemente você que está aí. Nós estamos aqui nessa sexta-feira abençoada, dada pelo nosso Deus, para iniciarmos mais uma live de bênção, para obtermos um tempo de meditação da palavra, um tempo de resposta. Eu quero agradecer a todos vocês que estão aí já ligados comigo, entrando nessa live. Peço que vocês vão divulgando, compartilhando. Vai ser uma bênção, né? Nós estamos aí todas as segundas, quartas e sextas, e eu quero dizer a vocês que nós temos uma mudança na nossa programação. Daqui para frente nós vamos passar até as nossas lives às 18 horas, para que nós possamos estar mais adequado, fazer com um comprometimento melhor no tempo, no horário. Quero dizer aos irmãos que nós vamos começar essas lives às 18 horas daqui para frente. Bom, mas que vai ser bênção de Deus. Quero cumprimentar você que está aí já nessa tarde comigo, né? Ligadinho nessa live. Olha aí, tá a Adriele, tá a Daniele aí também. Deus abençoe, boa tarde a vocês. E que o Espírito Santo possa... Só um minutinho aqui que tá, pessoal, que o Espírito Santo possa abençoar essa tarde que vocês estão aí. Vão entrando aí nessa live, vai ser bênção. Quero compartilhar algo que o Senhor tem trazido ao meu coração, e eu creio que vai ser muita bênção para o povo que está aí ligado. Vai ser um tempo em que o Espírito Santo vai falar conosco, amém? Eu quero hoje, irmãos, concluir uma série aqui, né? Nós vamos concluir uma série que é a resposta da fé, né? O resultado da fé. Nós falamos sobre a fé durante toda essa jornada aqui de 1-2 semanas, e agora nós vamos concluir essa série aqui sobre o resultado da nossa fé. E o que Deus colocou no meu coração é algo muito maravilhoso, que eu creio que vai edificar a vida de vocês, né? São palavras reveladas, são palavras que o Senhor tem direcionado, temos estudado, buscado em Deus. E semana que vem eu tenho até uma novidade para vocês, que a gente vai pegar um tema, e as segundas, quartas e sextas vai ser às 18 horas, semana que vem, para que eu quero começar em ponto. 15 para 6 eu quero estar aqui já, né? Convidando vocês, e vão passando esse link aí que nós temos sempre deixado para o pessoal compartilhar da live. E nós vamos falar semana que vem sobre um tema específico. Eu vou estar postando aí, vamos colocar um tema e nós vamos correr na Bíblia sobre isso. Então serão estudos contínuos, né? Segunda, quarta e sexta, por exemplo, eu vou falar sobre santidade. Então segunda, quarta e sexta eu vou falar somente sobre isso. Sobre prosperidade, nós vamos falar sobre tudo na Bíblia, tudo que a palavra de Deus nos revela, né? Dentro tanto do contexto bíblico, né, original, quanto dentro do contexto das originalidades da Bíblia, né, do hebraico, do grego. A gente vai trabalhar muito isso aqui para entender. E nós estamos falando sobre a nossa fé, né? A sua fé tem grande valor, meu querido, amém? Sua fé é de grande importância para o nosso Deus. Como eu tenho dito, a fé é uma semente, né? E ela precisa ser cultivada, ela precisa ser plantada, ela precisa ser regada. E nesses dias que nós estamos vivendo, as pessoas têm vivido em tempos de tanta dúvida, tanta opressão, tanta dificuldade para entender o propósito da fé. As pessoas têm confundido a sua fé muitas das vezes com a religiosidade, com o sistema do pode e não pode, né? Pode isso, não pode aquilo. E nós estamos aqui realmente para entender
que a nossa fé é algo tão peculiar, é algo tão particular, é algo tão de uma identidade para com Deus de cada um, que quando Deus chamou Abraão, veja bem, Abraão não tinha uma religião, né? Não tinha uma religião monoteísta, ele não servia o Deus verdadeiro. Na verdade, não havia um povo para Deus. Israel ainda não existia. Não havia uma lei espiritual. Então Abraão ele começa trazendo forma a tudo isso. Esse é o início. E é interessante nós entendermos que a fé ela vai nos desafiar a criar novos ambientes para Deus, a criar novos propósitos de vidas para Deus, a criar novos planos, novas estruturas. A fé vai nos desafiar a entender uma nova forma de vida. Amém? Então este é um dos propósitos da nossa fé. É por isso que Deus levou Abraão para o deserto. Por quê? Porque no deserto Abraão conseguia entender que lá ele precisava funcionar, ser um instrumento de ativação, ser um vaso realmente que trouxesse as obras do céu para a terra. Amém? Esse é o propósito da nossa fé. Jesus mesmo disse isso quando ele disse: tudo que tu ligares na terra será ligado no céu. Ou seja, o crente ele tem um poder mediúnico de medir os dois mundos, céus e terra, de trazer o que está no céu para a terra e fazer com que o que está na terra tome a forma das coisas celestiais. E nós falamos em termos de tudo, não só de espiritualidade, mas da vida emocional, espiritual, financeira. É por isso que na última live que nós fizemos aqui, houve um problema muito sério, nós concluímos, nós falamos muito sobre as obras da fé, que as obras são os exercícios diários, os exercícios contínuos que eu preciso exercer, a obra que eu preciso exercer para revelar minha fé na terra. Mas, amados, nós vamos falar hoje sobre essa resposta que a nossa fé quer trazer. A nossa fé tem que dar uma resposta a este mundo, a nossa fé tem que dar uma resposta para a nossa vida, para a nossa família. Por isso que nós vamos falar sobre o resultado da fé. A fé ela tem um resultado, a fé ela tem uma manifestação, a fé ela tem, veja bem, ela tem uma produtividade. Ela tem uma produtividade. E é sobre isso que nós vamos entender. Eu gostaria de que vocês compartilhassem essa live, e só ressaltando, a partir da semana que vem nós vamos estar aqui segunda, quartas e sextas, às 18 horas. Já é segunda, quarta e sexta. Vai ser uma hora a mais para que a gente possa trabalhar melhor esse tempo, começar as lives no horário e terminar também num horário hábil, A gente quer levar em torno de 40 minutos com essas lives, para que as pessoas possam ser edificadas. Mas nós vamos lá ao texto de hoje, a palavra de hoje, que está no livro de Hebreus. Hebreus, você que tem a Bíblia aí, talvez você esteja no trabalho ainda, em casa, no celular, eu não sei, ou no computador. Uma boa tarde a todos vocês, que o Espírito Santo venha abençoar grandemente, fortalecer a sua fé. Nós vamos entrar aqui. Amém? Então nós vamos lá. Hebreus capítulo 11, versículo 1. Nós vamos caminhar aqui dentro do livro de Hebreus para entender isso. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem, porque por elas os antigos alcançaram testemunhos. Pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Pela fé Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou o testemunho de que era justo, dando Deus testemunho de seus dons, e por ela, depois de morto, ainda fala. Ora, vamos ler a partir do versículo 6. Ora, fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe, que é galardoador dos que o buscam. Então, esse texto, preste atenção aqui,
Boa tarde a todos vocês que chegaram aí, estão aí. Dá um alô aí, você que está aí, meu irmão, aí, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã de fé. Você que não pertence, a Rebeca está aí já. Glória a Deus, a Ângela. Deus abençoe vocês. Amém? Todo o pessoal que está aí, a Irani, olha aí, a Cleonice também. Um grande abraço, a Fran também. Olha aí, povo abençoado. Povo que está firme aí. Amigos, irmãos, amigos, né? Eu quero dizer a vocês que quando nós olhamos para esse texto de Hebreus aqui, nós costumamos dizer na teologia que esse texto é a galeria da fé, né? O texto de Hebreus é a galeria da nossa fé. Então percebam bem, a primeira coisa que Deus está nos ensinando aqui é que tudo que foi criado debaixo de uma lei, que é a lei da fé. Beleza? Então nós entendemos que a fé é o firme fundamento, ou seja, ela fundamentou todas as coisas. É como se Deus, na sua estrutura, na sua condição de existência, na sua sempre eternidade, porque entenda uma coisa sobre Deus, o Senhor, ele não começou a existir, ele sempre existiu, né? E Deus nunca dependeu de nada para existir, aliás, porque dele depende todas as coisas. E até o tempo, essa linha temporal e atemporal está dentro de Deus. Então tudo sai do interior de Deus. Deus é a fonte. É por isso que ele é chamado de Pai. Na verdade, esse conceito de Pai, eternidade no hebraico, significa fonte. É por isso que existe a palavra Pai. Porque Pai quer dizer fonte, né? É da onde surge todas as coisas. Então, dentro desse conceito, o Deus invisível, preste atenção, para que ele fosse acreditado, crido e se revelar aos homens, se revelar aos seres humanos, ele criou uma lei, e a fé é uma lei. É uma lei. Romanos diz que a fé é uma lei. Pela lei da fé, Abraão foi justificado, né? Então vejam bem, Deus, ele fez céus e terra e se escondeu no meio deles. E ele disse na sua palavra: buscar-me-eis e me achareis, quando tu me buscar de todo o vosso coração. Ou seja, Deus não é como nós, que fazemos algo e nos revelamos naquilo que queremos, no que criamos, né? Quando fazemos um projeto, uma marca, um nome, queremos nos revelar naquilo ali. Colocamos o nome, o sobrenome, as pessoas colocam ali o seu rosto, a sua família, enfim. Deus não é assim. Deus se oculta nesse mundo. Deus se oculta nessa esfera, né? Até porque os judeus dizem que Deus está na esfera de emanação e nós estamos na criação, né? Então o Senhor está muito acima da nossa dimensão. Agora ouça-me bem, para que Deus possa ser acessado, para que Deus possa se voltar para nós, ele colocou uma lei, que é a lei da fé. É a lei da fé. Então o texto está dizendo que a fé é o firme fundamento do que se espera. Porque antes mesmo de Deus criar, Deus já acreditava no que ele estava criando, ou no que ele iria criar. É isso que esta palavra está revelando, né? Deus acreditava, Deus sempre acreditou no que ele diz. Porque primeiro Deus pensa. A palavra verbo, quando João diz no princípio era o verbo, está falando que Deus pensou. A palavra verbo vem do grego uma grande ideia, né? Então Deus pensou no que ele iria fazer. E no que Deus pensou, ele disse. E quando ele disse, as coisas vieram à existência. Provérbios diz que antes de Deus criou os mundos do pó do mundo, da terra. Preste atenção, Deus criou a terra do pó. Então Deus, de uma forma poderosa, cria do nada e usa coisas tão simples para fazer obras grandiosas. Essa é uma das leis da fé. Deus pega coisas pequenas, coisas ineficazes, para fazer coisas poderosas e construtivas, né? É por isso que às vezes nós não entendemos que a vontade de Deus de nos usar é tamanha. Há um desejo no coração de Deus, né?
de sermos instrumentos na sua mão. É por isso que Jesus é conhecido como o Emanuel, Deus conosco, porque Deus sempre quis operar conosco nesse mundo. Deus sempre quis se revelar através de nós nessa esfera de vida. Agora ouça-me bem, para que você entenda um pouco da lei da criação, para que você entenda como a fé ela funciona neste mundo, até porque a fé não é uma lei apenas para este mundo. Se você ler o texto, você vai ver que pela fé entendemos que os mundos, olha aí, foram criados, né? E qual é, na verdade, a lei para que os mundos fossem criados? É a palavra de Deus. Deus criou a sua palavra para que os mundos viessem a ser criados, né? Boa tarde aí, o Marcos, Deus abençoe. Boa tarde aí, o Cristiano. Olha aí, que Deus abençoe todos vocês que estão ligadinhos na live aí. Amém? Então, o Senhor criou os mundos e Ele colocou um elemento de criação. Qual é o elemento de Deus? O elemento da criação de Deus é a sua palavra, né? O Senhor criou a sua palavra. Ele disse, pela minha palavra, eu trarei à existência os mundos. Os mundos vão existir pela minha palavra. Então, não só o planeta Terra, mas toda a existência, tudo que existe, galáxias, enfim, né? Todo sistema solar, a Lua, o Sol, as estrelas, tudo é criado pelo poder da palavra. Olha que coisa gloriosa. É o que o texto está nos dizendo, querido, né? Os mundos foram criados pela palavra de Deus. A palavra que saiu do interior de Deus. E essa palavra, ela porta, né? Ela porta o quê? Um poder espiritual, a qual os judeus chamam de Barash. Barash é o poder de criar do nada, de se fazer da onde não existe. Então, isso é uma lei, isso é uma fé, isso haver uma fé. Por isso que quando Deus nos revela o Evangelho é acreditar no que Deus está dizendo. Basicamente é isso. Vejam bem que Deus disse a Abraão, você não vai ter um pastor numa igreja, você não vai ter um sistema religioso, mas você vai ter uma voz, a qual eu vou te guiar por essa voz. Você vai caminhar nesta palavra. É nesta palavra que você vai caminhar. E esta palavra, durante a jornada de Abraão, caminhou dentro dele, falou dentro dele a voz divina, né? A voz do Espírito, o Espírito e a palavra. Porque a palavra de Deus não é uma palavra comum, ela é vida. Jesus disse, as palavras que eu vos falo são espírito e são vida. Beleza? Amém? Eu creio que vocês estão me entendendo bem. E assim começa-se a formação de toda a existência. Então, basicamente, o firme fundamento. O que sustenta esse mundo de pé? Deus está dizendo, é a fé. É a fé que eu tenho naquilo em que eu criei. Porque observe bem, Deus não só acredita em nós, Ele acredita no que Ele faz, no que Ele cria. Amém? Ele crê nisso. E é por isso que Ele nos deu Jesus. Jesus é a maior garantia do que o que Deus fez dará certo. Já deu certo. Quando você lê o Apocalipse, você vai ver a consumação de todas as obras. Céus e terra, anjos, demônios, homens, tudo, está revelado ali. Como o Senhor irá julgar, como o Senhor irá restaurar a vida, como o Senhor irá governar sobre nós. Mas vejam bem, o que é interessante, tudo isso será por meio da fé. A fé é uma grande lei espiritual. Agora vejam bem, quando Deus criou esta terra, Ele colocou ela sobre um fundamento, né? O que sustenta essa terra? O que sustenta esse globo? O que sustenta essa existência? É o poder da fé. É o poder da fé. É por isso que quando Deus escreve aos Romanos, se nós lemos a carta de Paulo aos Romanos, observem bem, quando Deus ele fala sobre a fé, Ele vai dizer, olha só, que o Senhor Deus aqui em Romanos, Ele vai nos ensinar algo sobre a nossa fé, né? Que a fé, no capítulo 1 de Romanos,
E o versículo 16 diz assim: porque não envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê, primeiro do judeu e depois do grego. Versículo 17, porque nele se descobre a justiça de Deus. Olha, no evangelho, o que é o evangelho? O evangelho é um plano de descoberta, de revelar o mundo sobrenatural, o plano perfeito de Deus que está na eternidade. Veja bem, por ele se revela o evangelho, a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito: o meu justo viverá pela fé. Então, veja bem, o evangelho é basicamente o plano da salvação, em que o homem e a mulher descobrem, né, a sua redenção por intermédio da fé, da confiança que ele estabelece em Deus. Entende? Então essa fé, como Paulo está dizendo no versículo 17, porque o evangelho se revela através da justiça de Deus. Deus é justo, né? E entenda uma coisa sobre a justiça: Deus é justo comigo, com você e com o diabo também. Deus é justo. Então Satanás, ele vai ser julgado com justiça, né? Não com injustiça. É por isso que muitas pessoas não entendem que às vezes elas cometem erros e Deus permite que os demônios, que as maldições venham sobre ela, porque Deus é justo, né? O que é justiça? É dar aquilo que é devido, aquilo que nos cabe, aquilo que nos, né? É como uma roupa que se adequa bem ao seu corpo e aquilo fica justo em você. Então, a justiça de Deus, ela se manifesta por intermédio da fé. E o evangelho é um plano do início ao fim. De quê? O que Paulo está falando? De confiança. De confiança em Deus. Talvez você está passando um momento difícil e o Senhor, através da sua palavra, está dizendo: você precisa confiar em mim. E há momentos que eu e você só podemos confiar. Nós não podemos fazer mais nada. Nós não podemos buscar ajuda, não temos apoio, não temos compreensão. Nós só temos uma palavra que foi liberada de Deus às nossas vidas. E é esta palavra que nós precisamos se ater, se apegar e continuar como Abraão, caminhando sobre ela. Porque a palavra cria para você uma plataforma espiritual, para que você caminhe sobre ela. Lembra-se de Pedro? Pedro disse a Jesus: se é tu mesmo, manda que eu vá ter contigo. E Jesus, ouça-me bem, disse a Pedro: venha. Né? Então as águas tiveram que obedecer o poder espiritual da fé. Olha que coisa tremenda, né? As águas se tornaram sólidas para Pedro, porque ele creu no seu mestre, ele creu em Jesus, ele acreditou. E esse é um dos resultados da fé. A fé, ela cria caminhos a qual o mundo natural não pode criar, a qual homens naturais não podem passar. Preste atenção, quando Moisés estava atravessando saindo do Egito com Israel, e entre a terra de Piairote e Migdol, que era um lugar de, essa palavra no hebraico quer dizer juncos espinhosos e pedregais, lugares de dificuldade, é por onde a fé nos leva muitas das vezes. E o caminho ao qual Deus escolheu para Israel ir era o caminho mais difícil. Então a fé nem sempre vai te levar pelo caminho da facilidade. A fé muitas das vezes vai te levar pelo caminho da dificuldade. Mas veja bem, quando ele para diante daquele caminho, não havia passagem. Oh, glória! Às vezes não há passagem, meu querido. Às vezes não há caminho. Às vezes não há oportunidade, né, por onde nós caminhamos por intermédio da fé. Mas Deus disse a Moisés: por que tu clamas a mim? Diga a Israel que marche. Ou seja, uma das coisas que a fé ela faz com que nós venhamos atuar em terrenos de dificuldade. Nós precisamos continuar caminhando, né? Porque ela cria fundamentos, ela cria passagens. E a Bíblia diz que quando Moisés tocou naquelas águas por intermédio da fé, o mar se abriu. E eu acredito que nessa tarde Deus, através da sua palavra, vai abrir novos caminhos para você. Vai abrir novos caminhos para nós. Então ouça-me bem. Quando nós estamos crendo realmente em Deus, preste atenção, isso é de dentro para fora. As coisas à nossa volta começam a tomar forma, né? Primeiro passamos pela perseguição, como passou Moisés, somos perseguidos, somos desacreditados, como foi Moisés, por Faraó e pelo seu próprio povo.
Por que Deus precisava fazer Israel passar pelo caminho do meio do mar? Não para que Faraó acreditasse em Deus, mas para que o povo, porque o povo era incrédulo. E a maioria das pessoas são incrédulas. Elas não creem em Deus, elas não creem. Falam que acreditam em Deus, mas no momento do seu desespero, sua dor, sua dificuldade, elas se desesperam e abandonam o Senhor. Né? Porque o que vai demonstrar o quanto eu acredito naquilo que Deus está falando é o meu comportamento. É a paz que eu cultivo no momento da minha aflição. É a estabilidade emocional que eu continuo tendo diante da guerra que eu estou enfrentando. É por isso que Moisés se tornou o homem mais manso da terra, porque ele acreditava no Senhor. Ele acreditou no Senhor. Você crê no Senhor? A fé que dá resultado é aquela que é provada, para que na hora do aperto, na hora da luta, na hora do desgaste, na hora da guerra, ela venha se manifestar na sua vida. Homens e mulheres de fé, aprendam uma coisa: não se justificam. Homens e mulheres de fé não ficam lutando com pessoas. Eles têm uma briga maior. Eles lutam consigo mesmo. Você tem que lutar todo dia com a sua incredulidade, com o seu desânimo, com a tristeza, com as preocupações, com a sua ansiedade. Então você já tem muito trabalho contigo mesmo para você ficar gastando tempo com pessoas. E detalhe, uma coisa que eu tenho notado, queridos: pessoas que não cultivam fé, elas querem roubar a nossa fé. Pessoas que não têm fé, elas querem desaprovar a nossa fé. Elas querem dizer como é que ele está vivendo, como é que ela está vivendo desse jeito, se ele diz que crê tanto em Deus. Ei, o teu momento, o meu momento é só um momento. Mas aonde Deus nos levará é muito maior e melhor do que você está vivendo agora. Quem acredita nisso, dá um like, dá um glória a Deus aí. Deixa eu dizer para você, nem todo começo não é fácil. Porque a fé é uma semente. E de semente, muitas das vezes, o incrédulo não espera nada. Então a diferença está no olhar que você tem para a sua semente. Qual é a sua semente, pastor? A sua promessa, né? Para a sua fé. Paulo diz: eu guardei a minha fé. Mediante ao combate, eu guardei a minha fé. Quando Moisés passa pelo mar, Faraó com seus exércitos também tenta passar, mas eles não podiam porque eles não acreditavam em Deus. Tem lugares que o Senhor não está permitindo algumas pessoas passar porque elas não creem no Deus que você serve. Ei, deixa eu te falar uma coisa: pessoas que estão perseguindo você, falando de você, não vão poder passar por onde você vai passar. E é aí que Deus, aleluia, através dessa palavra, Ele vai trazer resultado. O primeiro resultado que Deus quer te dar nesta noite é uma passagem. É um momento de transição. É de você sair de um nível de fraqueza para um nível de força. Um nível de tristeza para um nível de alegria. Quando Moisés está do lado de cá do mar, preste atenção, ele está em um estado emocional. Quando ele atravessa o grande mar com o povo tem outro estado. Miriam toca pandeiro, Moisés cria um cântico ao Senhor. Está lá no Êxodo capítulo 15. Ei, havia uma celebração. Preste atenção, uma coisa é você cantar em um momento de dificuldade. Nós temos que cantar. Uma coisa é você celebrar em um momento de dificuldade, mas é de uma maneira diferente quando você já está no outro lado do processo. Ana faz um cântico antes de Samuel. Mas depois de Samuel, Ana pôde jubilar muito mais ao Senhor, porque ela já não era mais estéril. Ela já não era mais perseguida e nem zombada pela sua esterilidade. Então eu quero te dizer uma coisa: talvez alguém não acredite em você, mas você não pode deixar de acreditar em você, que você vai cantar do outro lado. A fé quer te levar para um outro nível de confiança emocional, de você despertar pela manhã e dizer: eu posso, eu vou chegar, eu vou conseguir, Deus é comigo. Eu sempre tenho dito, o maior pregador da sua história tem que ser você mesmo. O que você tem falado para o seu coração ao seu respeito, querido? O que você tem dito a respeito de si mesmo para a sua alma, para a sua mente? Sabe, quando nós olhamos esse texto de Hebreus, nós vamos ver que homens e mulheres de fé foram provados.
Leia esse texto. Deus cria o mundo, e esse mundo, entenda bem, para ser um cenário de fé. E fé é uma vida de batalhas. É uma vida de batalhas. Depois que o homem pecou, porque quando Adão cai, toda a humanidade cai dentro dele. Porque lembra da lei da semente? Deus cria uma semente para dar centenas de frutos. Assim Deus criou um homem, e o homem está inserido na lei da semente, para criar toda uma raça chamada humana. Quando Adão cai, cai a humanidade. E aí o homem fica desprovido da fé. Antes de Adão cair, o homem não precisava da fé sobrenatural. O homem tinha relacionamento tão íntimo que a fé era algo visível, era algo palpável. O homem tinha relacionamento. Mas depois que o homem cai, o homem precisa exercer a fé. Porque essa condição decaída, essa carne, essa matéria, essa alma, né, adoecida pelo pecado, ela não pode sozinha, né, criar no mundo espiritual, operar milagres no mundo, nesse mundo. Ela precisa do Deus do impossível. É por isso que o nosso Deus é o Deus do impossível. A fé te faz entender que o teu Deus não é um Deus de concordâncias. É um Deus que vai na contramão das coisas. Quanto pior para Deus, melhor. É isso que o Senhor quer te ensinar e me ensinar nesses dias. Agora observe uma coisa, como é maravilhoso isso. Quando Deus cria os céus e a terra e o mundo, Ele estabelece dentro do mundo o homem. Para que o homem existe? Para que o ser humano existe aqui? Para equilibrar a existência, a natureza, dar equilíbrio em tudo. Trazer o que é do mundo espiritual para o mundo natural. Por isso que Jesus disse, o que tu ligares na terra será ligado no céu. O que ligares no céu será ligado na terra. O homem foi feito para isso. E quando você vive essa conexão, você vai caminhando com Jesus. E as coisas vão sendo estabelecidas. E às vezes eu e você até enfraquecemos, mas ouça-me bem, diz o texto, que o justo, veja bem, dentro dessa lei espiritual, né, de Hebreus, olha só, porque aquele que se aproxima de Deus tem que crer que Ele existe, porque Ele é galardoador, versículo de número 6, Ele é galardoador, ou seja, esse é o resultado da fé. O resultado da fé é que haverá caminho e haverá recompensa, haverá galardão. Nenhuma ação de fé, ouça-me bem, ela fica sem resposta. Ela fica sem galardão, ela fica sem méritos. Porque a fé, ela traz justiça sobre a sua e a minha vida. A fé, ela traz resposta sobre as nossas vidas. Eu estou tentando explicar de uma maneira muito simples a fé. Olha o que o versículo 8 nos diz. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu indo para um lugar que havia de receber por herança. E saiu sem saber para onde ia. Ou seja, Abraão não sabia qual era o caminho. A fé dá destino a nós. Quantas pessoas estão perdidas porque não têm usado a sua fé? Elas não têm, preste atenção, elas não têm entendido que a fé é uma caminhada, muitas vezes sem geografia humana, sem ajuda humana, né? Pastor, para onde eu irei? Em que lado, como eu vou estabelecer a minha vida profissional, espiritual, familiar? Primeiro, você precisa começar a confiar em Deus para que essas coisas comecem a tomar forma, para que elas comecem a prosperar. Em todo o âmbito da sua vida, em todas as questões, isso que eu tenho aprendido na questão espiritual, na questão emocional. Sabe, as pessoas ficam buscando resultados antes de crer. E não existe resultado antes de crer. Eu preciso crer para depois obter um resultado. Não uma outra pessoa que muda a minha vida. O que muda a minha vida é o meu relacionamento com Deus. É a minha história com Deus. Lembra que eu disse aqui em outras lives sobre a fé? Quando eu me relaciono em fé, o propósito de Deus é ter uma história comigo. É fazer de mim uma marca espiritual. Lembra de Josué? Se você olhar para Josué, quem Josué foi? Um conquistador. Quem Moisés foi? Um homem poderoso na fé.
um intercessor, um legislador, um libertador do seu povo. Então ele é o símbolo da libertação e da lei de Israel. Quando olhamos para Elias, é o leão de Deus. A teologia chama Elias de leão espiritual, um homem de autoridade, um homem que fazia o céu abrir, o céu fechar, um homem que derramava fogo. Quem nós somos no mundo espiritual? Quem você é? Paulo era o apóstolo, né? O apóstolo dos gentios, o homem que alcançou os demais povos, que os apóstolos curaram, libertaram. Agora, quando as pessoas olham para nós, elas precisam identificar algo sobre a fé. Porque a fé revelará em nós uma identidade. E Abraão foi o pai da fé. Ele foi o homem que levou aos povos a crença em Deus, né? E ele não sabia para onde ia, mas ele sabia de uma coisa, preste atenção, que haveria herança, galardão para onde ele fosse. E era tão poderoso isso, irmãos, que o resultado da fé, quando Deus abre um caminho, você precisa passar por ele. Às vezes Deus preparou caminhos para mim e para você, mas nós não estamos caminhando por eles. Você pode ir para muitos lugares e nunca chegar aonde Deus estabeleceu que você fosse. Você pode fazer muitas coisas e nunca ir aonde fazer aquilo que realmente Deus determinou para você fazer. Então atente para isso. Abraão, ele tinha uma coisa tão linda. Ele amava tanto o Senhor. E ele construiu estalagens, hotéis no deserto para falar de Deus às pessoas. E era tão maravilhoso que diz os antigos que quando Abraão cavava poços, mesmo os poços de sequidão, Deus ia lá, as águas que estavam debaixo da terra, né? Os canais fluviais iam ao encontro ao trabalho de Abraão e enchiam os poços de Abraão. Isso invejavam os povos, porque toda vez que Deus abençoa uma obra das suas mãos, isso vai causar inveja nas pessoas. E Deus enchia os poços de Abraão. Esse é o resultado da fé. Quando eu trabalho, mas eu não trabalho sozinho. Eu sei que Deus está trabalhando comigo naquilo que eu faço. Aleluia. Eu quero te dizer uma coisa. Sabe como a fé ela tem resultados? Quando você sempre está declarando para você mesmo que você nunca está só. Que Deus está contigo. Deus é contigo. Aleluia. O prazer de Deus é ser acionado. O prazer de Deus é ser perguntado. Deus ama pessoas que perguntam a Ele: Senhor, como eu faço isso? Senhor, como eu exerço essa função? Senhor, como eu dialogo com essa pessoa? Senhor, como eu exerço esse trabalho? Senhor, como eu projeto a minha vida daqui para frente? Deus ama. Isso é fé. Fé é uma vida de relacionamento. Relacionamento. E eu quero terminar dizendo para você nessa live que Abraão, ele era amigo de Deus. A Bíblia diz que ele era amigo de Deus. Seja amigo de Deus. Seja amiga de Deus. Confia no Senhor. A Bíblia diz no Salmo: confia no Senhor e Ele estabelecerá o desejo do teu coração. Nós não somos em nós mesmos capazes de fazer obras espirituais. Nós não podemos fazer milagres. Um milagre é um condicionamento da fé. O que é um milagre, pastor? Milagre é tudo aquilo que eu e você somos incapazes de fazer, seja de forma natural ou espiritual. Eu quero terminar dizendo para você que Abraão, preste atenção, da sua trajetória, a Bíblia diz, versículo 9, pela fé habitou na terra da promessa, como em terra alheia, morando em cabanas com Isaac e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Pela fé também a mesma Sara recebeu a virtude de conceber e deu à luz já fora da idade, porque teve por fiel aquele que lhe tinha prometido. Por isso também de um a esse já amortecido descenderam tantos em multidão como as estrelas do céu e como a areia inumerável que está na praia do mar. Ou seja, Deus, ele, ao chamar Abraão e Sara para o ministério da fé, costumo dizer que eles tinham o ministério da fé. Deus, ele vai fazer com que ele gerasse uma semente, um filho, para daquele filho trazer uma multidão. Deixa eu dizer uma coisa para você, tem coisas pequenas na sua vida,
oportunidades pequenas, pessoas pequenas, circunstâncias que parecem ser pequenas. Mas Deus fala, não despreze o dia das coisas pequenas. A Bíblia nos aconselha isso. Não despreze o que é pequeno. Não despreze aquele curso, não despreze aquele preparo, não despreze aquele culto, não despreze aquele tempo de oração, porque são essas coisas que estão te cultivando para te levar a grandes coisas, grandes obras. E Deus, provando Abraão e Sara, deu a eles um filho que se tornou uma multidão. É o que o texto está nos dizendo. E detalhe, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Deus deu a eles o povo mais poderoso da terra, porque não existiam judeus, não existiam israelitas. Deus fez de Abraão um israelita, tirou dele uma nação inteira. Presta atenção, a fé quer nos preparar um caminho, nos levar a um território de promessa, mas também quer fazer com que saia de dentro de nós obras extraordinárias quando nós estivermos nesse ponto, nessa geografia da promessa. Porque não basta estar no lugar preparado, no lugar certo. Nós precisamos estar prontos para estar lá. Nós precisamos estar capacitados por Deus. Nós precisamos estar crendo no impossível para vivermos a promessa do Senhor na nossa vida. E eu termino dizendo para você, preste atenção. Olha o que diz o versículo 13. Todos estes morreram na fé. Morreram na fé. Ou seja, Abraão continuou morrendo, crendo na fé, vivendo pela fé e morreu pela fé. Porque a fé é uma vida que não te deixa olhar para trás. Eu sempre digo que aquele que creu em Deus um dia, aquele que confiou, experimentou da graça, experimentou da amizade de Deus, ele não vai voltar atrás por causa de pessoas, ele não vai voltar atrás por causa de desapontamentos, você não vai voltar atrás por causa de situações que não deram certo, pessoas que te abandonaram no caminho, jamais. Quem te chamou para andar com ele foi Deus. Deus não te chamou, preste atenção, para você andar com homens, para você andar com ele. É por isso que Deus diz para Abraão, anda na minha presença. Quando você tem a presença, você tem tudo. A presença de Deus, ela é tudo em nós. Quando Deus disse para Moisés, diga a Israel que eu sou tudo. Quando ele diz, diga a Israel que eu sou o que eu sou. Essa expressão eu sou quer dizer eu sou tudo. O autoexistente, a força ativa da terra. Oh, louvado. Você pode tomar posse dessa palavra nessa tarde, meu querido? Como é que a minha fé tem resultado, pastor? Quando Deus é tudo. Aqui que eu termino dizendo para você. Quando você entende que Ele é tudo. Se você ainda não passou a ver Deus como tudo, tudo, tudo. Ele não é uma pessoa que pode resolver alguns problemas. Ele é tudo. Ele é a sua paz, Ele é a sua alegria, Ele é o seu pão, Ele é a sua veste, Ele é o seu abrigo. Ele é tudo. Maravilha, boa tarde aí, irmã Evelyn, pessoal que está ligadinho. Quem está recebendo de Deus nessa tarde aí? Dá um alô aí. Estão ouvindo bem, gente? Vocês estão ouvindo bem essa live? Eu estou com fé nessa tarde que Deus vai levar alguém para um outro nível. Alguém vai viver um novo relacionamento com Deus, com o Pai. Amém? Deixa eu dizer para vocês, eu quero passar alguns segredos espirituais e a gente vai começar a falar no YouTube também. Eu vou deixar aí os links. Está conosco aí o Jonathan, né? Que está me ajudando aí a criar essas plataformas, esses projetos nas redes sociais. Um abraço aí, Jonathan. E vocês estão ouvindo, que bom que vocês estão recebendo de Deus, porque isso aqui é muito forte. E vejam bem, a fé, ela vai trazer um outro resultado, além de nos levar a um destino, de tirar de nós potencial, força, capacidade. Essa é a palavra. A fé vai tirar capacidades de você que você até então não sabia que tinha. Capacidades para você estudar, capacidades para você orar, capacidades para você crescer espiritualmente, capacidade para você absorver conhecimento, capacidade para se relacionar com as diferenças. Sabe quando é que nós crescemos? Quando nós aprendemos a se relacionar com aquilo que é diferente de nós.
Quando nós não queremos usar as pessoas, mas nós queremos aprender delas, ensinar as pessoas aquilo que nós temos recebido de Deus. Quando você ama a vida, quando você ama a Deus, você ama a vida. E quando você ama a vida, você ama pessoas, sem esperar delas aquilo que talvez elas tenham prometido, ou talvez aquilo que até elas têm capacidade de retribuir a você, mas por não ter um relacionamento com Deus, elas não conseguem devolver a você. Mas quando você não recebe de pessoas, ouça-me bem, você recebe de Deus. Você recebe de Deus. Amém? Glória a Deus. Toma posse mesmo aí, irmã Roseli, em nome de Jesus. Amém? Toma posse aí, gente. Oh, que legal. E eu quero concluir essa palavra dizendo a vocês, preste atenção numa coisa. Uma das coisas que me chama a atenção de Abraão é quando na sua jornada de fé, Abraão em alguns momentos ele tem que se refazer. Ele tem que se refazer. E quando Deus vem a Abraão, que ele já está cansado, talvez eu estou falando com alguém que esteja cansado. Porque quando você caminha com Deus por um deserto, você se cansa, é natural que isso aconteça. Os recursos faltam, as amizades nos faltam, as condições nos faltam e nós nos cansamos. Nós nos cansamos. Mas o texto diz que quando Deus falava ao coração de Abraão, e Deus falava intensamente, Deus falava com tanta... O Senhor falava com tanta amizade, intimidade, que os antigos dizem que Deus teve que criar uma outra forma de relacionamento, porque senão Abraão iria morrer de tanta glória que havia sobre a vida de Abraão. Olha que coisa linda. Talvez você não sabia disso. Mas Deus um dia pega Abraão e Sara e deita na tenda em que eles tinham ali nos carvalhais de Manre, né? E Deus renova o interior deles. E Deus renova toda a terra, que era o coração, todo o sistema, o organismo de Sara, para que ela pudesse produzir com 99 anos um filho. Para que Abraão fosse também um homem fecundo novamente. Então isso fala muito, isso vem a nos dar a ideia de que a fé, ela nos renova. Ela nos renova. Um dos resultados da nossa fé é o renovo espiritual. A palavra do Senhor nos livros de Isaías diz que os jovens correm e se cansam, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Correrão e não se cansarão, subirão com asas como de águia. Você já pensou que coisa linda, né? Que figura de linguagem maravilhosa. A águia, ela tem aproximadamente o tempo de vida de um homem, né? 70 anos de força, de longevidade. Depois disso, como a vida de um homem é enfado e cansaço. Mas aos 40 anos ela precisa ir a um lugar para renovar as suas forças, num pico alto de uma montanha. E às vezes nós precisamos subir em um nível maior de fé. Essa montanha muitas vezes é um nível, é o que Deus está falando aqui nessa tarde, é um nível de confiança, é um nível de crença, é um nível de autoridade, onde você começa a profetizar para você todos os dias, vai acontecer na minha vida, vai haver mudança, onde você encara a Bíblia, como eu encaro a Bíblia, eu tenho encarado a Bíblia nesse último dia, e digo, Senhor, isso é para mim, isso é para minha história, isso é para minha vida, isso é para minha realidade. Eu quero deixar esse último conceito da fé, que é o renovo do seu interior. Deus quer renovar o seu interior através da palavra. Deus quer renovar a sua mente, os seus pensamentos, para que quando você estiver na terra da promessa, quando você estiver como Israel diante do grande mar, diante dos seus desafios, você venha tirar o que está dentro de você, que é essa crença, essa confiança, e você vai ativar no mundo espiritual. E fazer isso é milagre, é quando o espiritual se encontra com o natural, em confiança, em força, em autoridade,
Moisés não entrou no Egito para pedir, por favor, faraó, tira o meu povo daí, não. Moisés entrou lá com autoridade. A fé traz uma vida de autoridade para nós. Amém, queridos? Quem está pegando essa palavra aí? Deus é fiel. Deus é fiel. E eu quero dizer para você, quando Abraão foi renovado pelo Deus da fé, né? O Senhor renovou Abraão, Deus deu-lhe a promessa. E quando Abraão vive essa promessa, é interessante que Isaac cresce, nós já falamos sobre isso aqui. Sua promessa cresce, sua semente frutifica. Isaac se tornou tão poderoso, não só Abraão, como sua geração se tornou poderosa, respeitada. De Isaac vieram, né, Jacó, Esaú e Jacó. Jacó vieram os 12 filhos, que são as 12 tribos, e todos se tornaram uma grande nação. E vejam bem, se tem uma coisa que nós aprendemos com o judeu, é a confiança que eles têm no único Deus, no Deus vivo e poderoso. Porque eles têm uma história, eles são marcados, e não só pelas vitórias, principalmente pelas perdas, pelas derrotas, pelos exílios. E isso a fé nos constrói, a fé nos traz marcas. Paulo diz assim aos Gálatas: ninguém me inquietes mais, porque eu trago no meu corpo as marcas de Cristo. Ou seja, a fé é uma vida de marcas. Todo homem e mulher de fé é marcado, mas também ele tem o poder de se renovar, de se autopreservar. Quando pensam que vão nos destruir, quando pensam que vão nos fazer sucumbir, que vão acabar com a nossa história, aí Deus vem, aleluia, e nos reergue como uma águia nova, para novos voos, novas possibilidades, novos projetos de vida. Eu quero deixar clara essa palavra sobre a tua história. Deus vai te reerguer para um novo propósito de vida. Deus vai fazer algo incrível na sua vida. Deus vai fazer algo poderoso na sua história. Eu estou falando com conhecimento de causa. Quantas vezes eu fui quebrado, eu fui amassado, eu tenho sido provado, e eu estou aqui para dizer para você que o nosso Deus, Ele é sustentador, Ele é magnífico, Ele é poderoso, Ele confunde os teus inimigos e Ele faz de você um instrumento de autoridade, de autopreservação e renovação. Eu profetizo isso na tua vida em nome de Jesus. Talvez você nem é um crente, não é da igreja, não importa. Receba essa palavra, porque a palavra de Deus é para você. Quem ouve a palavra de Deus é de Deus. E o que muitas das vezes nos falta não é uma religião, é um relacionamento com Deus que renova, o Deus que restaura, o Deus que te coloca de pé e te faz parar. Você para de se sentir um coitado, uma coitada, uma pessoa que não é visto, não. Você começa a caminhar em confiança. É um fundamento, como Pedro disse: se é tu, Jesus, você quer ir de encontro a Jesus. Você não quer encontro às pessoas buscando, pelo amor de Deus, um favor, uma atenção. Você quer buscar a Deus. Você quer se realizar em Deus. Você quer ser aquilo que Deus chamou que você seja. Abrão queria se tornar Abraão. Oséia queria se tornar Josué, e você me entende? Saulo se tornou Paulo. A fé transforma a sua identidade. A fé transforma a sua identidade. Que o Senhor possa te abençoar nessa tarde. E eu quero deixar essa palavra para o teu coração. Eu quero abençoar o teu projeto de vida, o teu projeto financeiro, o teu projeto espiritual, o teu projeto familiar. E dizer para você que Deus está nessa tarde aqui nos visitando através dessa palavra. Essa palavra não é minha, essa palavra vem de Deus para você. Amém? Toma posse aí. É isso aí, vai tomando posse. Quem está entrando aí, deixando o seu anúncio, o like aí, porque o Espírito Santo, ele já está declarando coisas novas na sua vida. Ele já está abrindo portas, possibilidades. Ele está abrindo portas de oportunidade para você hoje. Glória a Deus. O que estava travado vai destravar. Em nome de Jesus. Porque esse é o nome que está acima de todo nome. E é interessante que Abraão, no fim dos seus dias,
ele pôde ser tão restaurado, né, que Deus leva a Sara, porque tudo tem um tempo. Deus leva a Sara da vida de Abraão. Algumas coisas, como foi dito no culto ontem, vão sair da nossa vida. Para que o novo chegue, o velho muitas vezes tem que sair. Para que o novo venha, o velho tem que ser arrancado de nós. Os velhos pensamentos, é o velho interior, é muitas coisas que muitas das vezes estão nos impedindo de viver a promessa de Deus. Mas nesta tarde eu quero te dizer, em nome de Jesus, o Senhor tem um renovo, o Senhor tem algo novo com a sua vida, com a sua história, com a sua família. Bem, queridos? Que Deus abençoe em Cristo, que essa palavra fique ao teu coração. Que o Senhor possa falar ao teu espírito através dessa mensagem. Então a fé ela vai fazer algumas coisas. As respostas da fé, o resultado da fé é que ela vai abrir novos caminhos. Ela vai te levar ao lugar certo, o lugar da promessa, como foi Abraão. Não sabia para onde ir, mas sabia que era herdeiro de uma promessa. E quando você estiver lá, Deus vai renovar todo o seu ser, o teu interior, para que você viva esta promessa. Qual é, pastor, o sinal de que eu estou realmente no lugar da promessa? Você está sendo renovado pela unção de Deus, pela palavra. O lugar certo é o lugar que te renova. É o lugar que extrai de você o seu melhor. É o lugar que tira de você capacitação espiritual, intelectual, física. E eu quero orar por você, por essa unção nesta tarde, amém? Que Deus abençoe. Olha aí, o Thiago está aí ligado também conosco nessa live. Que Deus abençoe grandemente cada pessoa, pastora, pastores que estão aí. E que Deus abençoe grandemente a vida de vocês. Que o Espírito Santo, ele possa continuar falando no coração de vocês aí. Em nome de Jesus. Nós vamos orar. Nós vamos orar nesse momento. Nós queremos orar por cada pessoa. Deixa eu pedir de oração. Eu vou continuar orando pelo Cauã, que é um menino de 8 anos. Ele está sofrendo muito com um tumor neurisma, um tumor no cérebro. Ele é netinho do pastor Mariano. E por uma criança de 4 anos lá do Campo Grande, que ela foi toda queimada. Ela está escalpelada, essa menina. Os pais não conseguem nem tocar nela, para vocês terem ideia. Então nós vamos orar. Eu quero mandar um abraço ao Sandro lá em Araucária, todo o pessoal de Araucária aí, tá ligado? Deus abençoe vocês. Sandro, a Fran, você, pastor, se eu nunca mando um alô, mando. É que se vocês não manifestarem aí, dar um amém, um glória, mandar uma brasa, como a Rebeca mandou aí agora, a gente não sabe que vocês estão aí. Mas tá bom, gente, que eu não tenho aqui um assessor ainda, né? Estamos montando aí no projeto, por isso que eu não consigo estar interagindo com vocês, mas o importante é que a palavra de Deus está fazendo, né? A palavra de Deus está trazendo novos efeitos sobre a nossa vida, nova condição, novos pensamentos. A palavra de Deus está estabelecendo um novo estilo de vida, uma nova filosofia de vida. Abraão saiu de um tempo, de uma vida de idolatria, de uma vida de caos, uma vida onde aquele homem havia um conflito. Talvez você se encontre assim. E ele encontrou-se com Deus. E a melhor coisa que Deus fez com Abraão foi levá-lo para o deserto. Às vezes nós não entendemos o deserto é importante para nós. Amém? Vamos orar, queridos. Deixa o teu pedido de oração, nós vamos orar pelo Cauã, orar pelas pessoas que têm necessidade, orar pelas pessoas que estão doentes, enfermas, e o Senhor vai continuar abençoando a tua história, em nome de Jesus. Pai, é no nome de Jesus, Senhor, que eu quero pedir por essa pessoa que está nessa live agora, Senhor. Deus, talvez essas pessoas tiveram um dia corrido, uma semana tão atarefada como nós, com tantos desafios. E nós queremos te pedir, nos ajude, Senhor. Nos ajude a vencer momentos difíceis, nos ajude a transpor barreiras, a vencer o nosso próprio interior, muitas das vezes, Senhor, que quer construir uma negatividade, uma incredulidade. Nós repreendemos a incredulidade nos nossos corações. Jesus, tu sofreu foi com a incredulidade dos homens. E nós oramos para que a incredulidade caia por terra em nome de Jesus.
que a fé seja estabelecida, que a autoridade do teu nome venha sobre nós, que o teu reino venha sobre nós, que o nome do Pai seja glorificado, que o nome do Filho seja exaltado, e que o Espírito de Deus seja, ó Pai, em nome de Jesus, adorado. Ó Senhor, seja ouvido, que nós possamos ter ouvidos espirituais para ouvir a Tua voz, Espírito Santo, e que a Tua palavra venha, ó Senhor, de encontros, dando curso à nossa história, guiando os nossos passos, quebrando as cadeias que estão à nossa volta. Pai, abre portas para os seus filhos de oportunidade, abençoa mentes e corações, abençoa famílias, restaura lares, abençoa, Pai, filhos e pais, relacionamentos, como tinha Abraão com Isaac, como tinha Abraão com o Senhor, como Isaac também herdou a fé do seu pai, que nós possamos ter um tempo de relacionamento, de fé, de confiança, Senhor. Deus, faça com que nós venhamos conhecer Jesus mais e mais através da fé. Senhor, manifesta o poder espiritual da fé em nossos corações. Deus, traz ordem, Senhor. Traz, Senhor, disciplina, direção, diligência aos nossos corações. Nos ajude a vencer, Senhor, toda procrastinação. Olha aí. Todo e qualquer, Pai, limitação da mente, todo bloqueio, todo desânimo. Deus vence o mundo. Eu quero profetizar vitória na sua vida, vitória na sua casa, vitória sobre a sua família e sobre os seus negócios. E eu também tomo posse dessa vitória, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, que o Espírito Santo de Deus continue abençoando a tua vida, tua casa e tua família. Que os teus sonhos sejam realizados em Cristo, porque em Cristo nós somos mais do que vencedores. Amém, queridos? Que Deus abençoe. Em nome de Jesus, fique com essa palavra. Olha aí, vai tomando posse da palavra, porque eu creio que isso está construindo em você, amém? Um interior de autoridade, né? A irmã Valéria, olha aí o Tiago, Deus abençoe grandemente todos que estão ligadinhos nessa live aí. E eu quero dizer para vocês, semana que vem nós estaremos aqui às 18 horas. Beleza, pessoal? Entrem lá no Instagram também, nós vamos ter algumas mensagens lá. E também nós estamos iniciando no YouTube. Eu quero que vocês me ajudem a compartilhar. Vão ser pequenos trechos que eu vou gravar à noite, tá? No YouTube. Talvez até pela madrugada eu vou deixar lá algumas mensagens, alguns salmos. Vou estar explicando os mistérios do livro de Salmos. E vai ser uma bênção, tá bom? Um grande abraço a todos. Que o Espírito Santo continue falando aos vossos corações. Levem a palavra do Senhor dentro de vocês. Em todos os momentos difíceis, em todos os momentos de desafio, meditem na palavra de Deus. Um abraço, gente. Deus abençoe. Até mais. E você que deseja ajudar, né? Olha aí. Tá a irmã Neiva também, Aparecida. Deus abençoe, irmã Neiva. A Renata. Oh, glória. Tá aparecendo um povo aí, né? Tiago, Deus abençoe. Irmãos, vocês que desejam nos ajudar aí nessa obra, nesse projeto, nós temos aí, né, o nosso Pix aí, que você devia ajudar. A gente precisa comprar uns materiais e a gente está em comprar um computador, a gente quer comprar algumas coisas para poder fazer com melhor qualidade o trabalho, um ambiente também. A gente quer deixar bem legal o pessoal aí. Vamos trazer pessoas aqui para dar testemunho, para louvar o Senhor, e vai ser bênção. Me ajude a compartilhar, compartilhe, porque eu tenho certeza que essa palavra vai edificar alguém, vai abençoar alguém, vai ajudar alguém a entender o seu próprio processo de vida. Bem, essas mensagens são práticas de vida, né? Diária, que eu tenho trazido com simplicidade. Eu creio que todos têm entendido, para que as pessoas possam ter uma qualidade melhor de vida na sua fé. Tem ajudado a mim, tem me ensinado muito, né, naquilo que eu tenho buscado da palavra. Eu tenho visto assim respostas de Deus imediatas, sabe? Tenho visto coisas de Deus fazer coisas extraordinárias. Nós fomos para Goiás agora com a Mari, um abraço no coração da Mari, né? Vamos lá quarta-feira passada, retrasada, aliás, e quando nós retornamos já tinha um testemunho que a esposa de um rapaz, um senhor lá, o seu Joel, um grande abraço, ele é produtor de feijão lá, né? Ele na verdade comercializa feijão no Goiás. A esposa dele é uma senhora católica e ela tinha um problema na coluna muito sério, não conseguia dormir,
e o Senhor curou aquela mulher, né? Porque independente de religião, o nosso Deus, ele ama todos, né? Claro que ele quer que nós venhamos conhecer a verdade, e a verdade só se manifesta através da sua palavra. Quando a palavra é revelada e nós falamos do Deus da palavra e não da religiosidade que nós temos que pregar a Jesus. O evangelho é para se conhecer a Jesus e alcançar os pecadores, não é para nós ficarmos combatendo religião. É claro que quando a pessoa ela conhece a verdade, ela dificilmente vai querer continuar no engano, no erro, né? Então nós conseguimos tirar as pessoas das trevas, revelando a elas a luz, e não os nossos conceitos, e não os nossos costumes, mas nós precisamos revelar a elas a luz do evangelho, e a luz é o conhecimento da palavra. Amém? Deus abençoe, um abraço a todos, fiquem na paz. Deus abençoe, em nome de Jesus.